Boa noite, amada Igreja do Senhor. Paz seja convosco. Liderança abençoada do Senhor que vai morar na glória. Hoje tudo diferente, não é? Uma forma diferente, nova, de nós nos reunirmos como igreja, em especial como liderança do Senhor. E o nosso estudo de hoje, eu acredito, em tempo certo, ele está, para quem tem a Bíblia da Liderança Cristã, na página 1052, né? E quem não tem pode acompanhar também a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a passagem bíblica que diz respeito aos discípulos no caminho de Emaús. Então, capítulo 4, versículo 13 em diante. Obviamente que nós não vamos ler todos os versículos, não é? Eu postei no grupo da liderança o nosso estudo que fala a respeito da lei da intuição. Jesus interpretou os acontecimentos de seus dias. E essa passagem bíblica que nós vamos ler hoje e vamos meditar por alguns instantes sobre ela. Antes de nós lermos, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso amado, com o nosso precioso, o nosso melhor amigo. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Pai querido e amado, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós agradecemos, Pai, como igreja do Senhor na face da terra. Nós agradecemos a oportunidade de buscar ao Senhor, de continuar a compartilhar a tua palavra de uma forma diferente, é verdade, distante uns dos outros, porém unidos em comunhão, na crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta passagem bíblica, Senhor, que vamos ler daqui a pouquinho, ela vem tratar disso, que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor fale conosco, tire, Pai, todo o medo, todo o assombro que temos vivido nos últimos dias. Que em nome de Jesus a tua palavra nos traga esperança nesses tempos tão difíceis, no nome de Jesus. Que assim seja, Pai, nos dá o seu entendimento. Amém e amém. Graças a Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos, mas nós vamos meditar em toda ela. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os seus principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Amém? Amados, eu creio que esta passagem bíblica ela é absolutamente oportuna. Ela trata verdadeiramente como se a história se repetisse com relação aos dias que nós estamos vivendo. Né? Quantas pessoas assombradas, quantas pessoas assustadas. E quando nós nos reportamos para essa passagem bíblica, que nós imaginamos o que deve ter acontecido a estes homens que vinham conversando
entristecidos, diz a palavra do Senhor, arrasados, decepcionados, porque eles acreditavam que aquele que iria remir Israel não era o Jesus que eles conheciam, porque ele morreu, ele havia morrido. E a passagem bíblica que nós lemos, ela nos deixa bem clara uma coisa. Diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E a sensação que nós temos agora, como igreja do Senhor, atenção que eu estou falando para a liderança, né? Por isso eu fiz questão que este vídeo fosse compartilhado entre vocês. E este episódio de Jesus fala que eles estavam como que impedidos de o reconhecer. A impressão que nós temos é que nesses dias agora, né, as pessoas estão como que impedidas de reconhecer que estes sinais já estavam preditos na palavra, já estavam anunciados na palavra de Deus. Nós, de verdade, já sabíamos que isso ia acontecer. E esse assombro não faz sentido. Já estava predito, já estava dito, já estava avisado. E Jesus, quando se aproxima daqueles homens, vem e fala isso. Liam, sabiam, tiveram uma oportunidade maravilhosa de conviver com o Mestre, de ouvir os seus ensinamentos, os seus avisos, e não foram capazes, naquele momento, de reconhecer que tudo aquilo havia sido predito por Jesus. Outro dia eu estive conversando com uma criança e ela estava falando, orgulhosa para os coleguinhas, que ela sabia inglês. E eu fiz uma brincadeira com ela. Eu perguntei assim: você sabe inglês? Ela disse: sei. Aí eu fiz a pergunta em inglês: do you speak English? E ela disse: yes. Sim, então vou fazer uma brincadeira com você. Vou fazer uma pergunta e você vai me responder. E eu fiz uma brincadeira com um trava-língua que tem na língua inglesa, que fala do Happy Harry. Happy Harry has 100 hungry hamsters in his house. How many hungry hamsters has Happy Harry got? É uma longa pergunta. E é um trava-língua, é uma brincadeira. Apesar dela saber inglês, ela ficou atrapalhada com aquela brincadeira. Eu disse: calma. Eu disse: eu não sei responder. Eu disse: calma. Eu fui falando parte por parte. Happy Harry has 100 hungry hamsters. E fui fazendo a brincadeira pausadamente, e no final ele respondeu corretamente. Né? Fazer uma pergunta: quantos hamsters o Happy Harry tem? Ele tinha 100 hamsters. E o garotinho respondeu corretamente. Então, às vezes, nós somos assim. Nós sabemos, nós lemos, nós estudamos, nós participamos de seminários, participamos de conferências, participamos de estudos bíblicos. Aí, quando chega na hora H, na hora do teste, da prova, a sensação de ansiedade, nervosismo toma conta de nós. E a nossa resposta, muitas vezes, diante dos acontecimentos, ela é negativa. Ela é de assombro, de susto, de medo, de pânico, de pavor. Obviamente que isso é por conta da nossa falta de experiência em tempos difíceis. Nós achamos que é difícil ter dificuldade de pagar uma conta, de sustentar uma casa, de sustentar uma família. É difícil, realmente é difícil, mas não é tão difícil quanto o tempo que nós estamos vivendo, porque nós não sabemos o que nos espera. Mas nós não podemos negar que o Senhor Jesus nos advertiu. E, em especial, principalmente, Ele nos disse que estaria conosco. Lembrem, o nosso Jesus cumpre as suas promessas. Ele está conosco. Ele nos dá esperança. A sua palavra pode ser provada. E é isso que temos vivido, amados. Então, esses homens aqui, quando a gente lê assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Os nossos olhos estão assim agora, como que impedidos de reconhecer que tudo isso estava falado na palavra de Deus.
explicado, orientado. Muitas coisas se repetiram na palavra de Deus, né? As águas se abriram várias vezes, não foi só naquele episódio do Mar Vermelho. Outras vezes as águas se abriram para que o povo de Deus pudesse passar. Não podemos esquecer que este Deus que operou nos tempos de Moisés, nos tempos de Noé, continua a operar nos nossos tempos. Não podemos esquecer que Ele continua do nosso lado, que nós nos chamamos como igreja do Senhor. E essa passagem bíblica ainda diz assim, que eles questionaram Jesus, perguntaram assim, onde é que o Senhor estava? Em Jerusalém e não se dá conta do que aconteceu nos últimos dias? E eles contam para aquele suposto estranho quem era Jesus. E eles diziam assim, olha, Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, eles potencializam aquilo tudo. E esqueceram no principal, Jesus, profeta, que profetiza, que declara as palavras certas para o momento certo. E Jesus vai e fala com eles, e eles dizem assim, não, mas já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Já tem 3 dias que ele está morto. Estamos tristes, estamos arrasados, porque a nossa esperança foi embora. A nossa esperança se esvaiu. E agora, o que é que vai ser de nós? Aí eles acrescentam 3 sinais, 3 detalhes importantes e sobrenaturais. Eles dizem assim, ora, versículo 22, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo. Isso é um episódio sobrenatural, um feito sobrenatural. Porque se havia soldados guardando o corpo de Jesus, justamente para que o corpo não fosse roubado, porque Jesus havia dito que iria ressuscitar ao terceiro dia, então, prevendo isso, não, coloca aí soldados guardando este corpo o tempo inteiro, para que eles não venham mexer nele. E as mulheres chegam lá, no domingo, de manhã cedo, e não encontram o corpo. E certamente nem os soldados de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Segundo, não havia corpo, elas eram testemunhas oculares. Não havia corpo e elas viram anjos. A maioria de nós, durante toda a nossa vida, não vamos ver um anjo sequer. E as mulheres viram anjos. E contaram para aqueles 2 homens que estavam a caminho de Emaús e ainda assim tiveram dificuldades de crer. Viram anjos, os quais afirmam que ele vive. Os anjos que elas viram, o sobrenatural, a experiência sobrenatural que elas tiveram e declararam como testemunhas oculares, esses anjos avisaram, ele está vivo, ele vive, ele não está morto. Eu acredito que toda pessoa que perdeu um ente amado, um ente querido, gostaria de ouvir isso. Não se preocupe não, ele não está morto, ele está vivo. Eu vi ele andando por ali, eu vi quando ele se levantou do leito, declararam ele morto, mas daqui a um pouco ele acordou, sabe? Como um filme que tem passado aí, de uma mãe que teve o seu filho declarado morto, e ela entra no quarto do hospital e ora, e o coração da criança volta a bater. Olha aí, que alegria tremenda. Está diante de um morto e o morto ressuscitar. E os anjos dizem para ele, ele não está morto, ele está vivo. E elas falam para aqueles homens, e ainda assim, eles não conseguiram acreditar. Quantos homens de Deus, quantos profetas, quantas profetisas não declararam essas coisas? Nós sabíamos que iria acontecer. Nós só não esperávamos que fosse no nosso tempo. E nem que fosse com toda essa largura que temos visto.
Alguns se assombraram com H1N1, mas e agora? Com o coronavírus? Não é? Um assombro maior. E ainda, eles dizem assim, alguns dos nossos foram ao sepulcro, ou seja, não acreditaram nas testemunhas oculares, não acreditaram que elas não acharam o corpo, não acreditaram que elas falaram com anjos, e que os anjos disseram que ele estava vivo, ainda foram lá para que eles mesmos pudessem ver. E foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Eles esperavam encontrar ainda os anjos lá e os anjos não estavam. Não viram Jesus, não viram os anjos. E Jesus diz assim para eles, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios, ignorantes, sem conhecimento, sem instrução, difíceis, é isso que significa a palavra. Tontos, coração tardio. Como é possível os profetas terem predito isso? Não confiam em Moisés, não confiam nos demais profetas. Por que vocês são assim? Não confiam nas mulheres que foram testemunhas oculares daquele episódio? Por que vocês não acreditam? Por que não acreditamos no que foi dito? E eu acredito que Jesus, se estivesse diante de nós agora, pessoalmente, talvez ele nos chamasse de nécios, tardios, com dificuldades, na ignorância, de não compreendermos que isso tudo já estava predito. Ou seja, fiquem calmos e creiam. Creiam. Creiam que você e a sua casa vai ficar livre em nome de Jesus. Creia na salvação através de Cristo Jesus. Nós, como líderes da Igreja do Evangelho Quadrangular, propagadores do Evangelho que salva, temos que ter essa palavra de esperança. Temos que ter essa palavra de consolo, de dizer calma, muita calma nesta hora. Tudo vai dar certo, isso já estava escrito. Fiquemos em casa, sem nos alvoroçar, sem nos estressar, nos angustiar. Calma, aproveitem a oportunidade. Reclamamos tanto de uma falta de tempo, reclamamos tanto de uma vida acelerada. Quantas vezes na segunda-feira eu não recebi mensagens no meu zap dizendo não vou poder estar porque eu vou estar fazendo isso, não poderei estar porque eu vou estar fazendo aquilo, não poderei estar porque o trânsito é terrível. Eu mesma já tive dificuldades muitas vezes por conta do trânsito, dos alagamentos, da chuva, e corre para cá e corre para lá. E a nossa vida é assim, corre e corre. E às vezes essas coisas acontecem para nos dar um pare. Vamos refletir, vamos separar. E eu penso que nós estamos vivendo esse período, esse tempo de separação. Vamos ver quem pega a água e bebe e quem se lança na água. Vamos ver, separação. Eu costumo comentar isso com relação aos cultos em dia de chuva. Quando chove, para mim, é noite de milagres, é noite de separação. Quem encara a chuva, crê no poder de Deus, crê que o Senhor vai estar ali e vem com fé. Não posso negar a fé de quem enfrenta a chuva para estar na igreja, naquele templo, naquele espaço físico chamado casa de oração. Não podemos negar. E mais à frente, Jesus diz assim, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tudo aqui, amados, olha, fala de milagre, fala de livramento, fala das coisas que hão de acontecer. Vão acontecer. Muitas já aconteceram, outras vão se repetir e cada vez mais se estreitando. Mas Deus estará em todas elas. Deus não vai nos abandonar. Vale a pena crer na sua palavra. Quem predisse isso, senão o Senhor?
Quem predisse isso, senão aqueles que foram usados pelo seu Espírito Santo? Então, se eles disseram, eles estavam certos. Como nos tempos de Noé, lembremos disso. A palavra de Deus fala que Noé era justo. Não fala a respeito da sua esposa e dos seus filhos, se eles eram ou não eram justos. Se eles prestavam ou não culto a Deus. Se eles se submetiam a Deus, não fala. Mas fala que Noé entrou na arca com a sua família inteira. Olha aí que bênção. Você também, em nome de Jesus. Seja um propagador de esperança daqueles que têm a capacidade de crer em Jesus como Salvador. Seja você esse propagador. Deixe essa palavra entrar no seu coração e encher você de esperança. Em nome de Jesus. E diz a palavra ainda que Jesus explicou para eles. Explicou para eles as Escrituras, a começar de Moisés. Explicou. É isso que nós, como líderes na casa do Senhor, devemos fazer para as pessoas. Não entrar no desespero delas. Não entrar na angústia delas. Mas, por mais que você esteja assustado, porque você nunca passou por isso, isso é natural, você deve ter a palavra de esperança. Você deve ter a palavra bíblica, baseada na palavra de Deus, orientar as pessoas. Você não foi chamado para ser uma pessoa qualquer. Você foi chamado para ser aquele que conduz para o caminho da salvação. Aquela que conduz para o caminho da salvação, em nome de Jesus. E aquele momento com Jesus, aqueles homens tiveram aquela oportunidade maravilhosa, foi tão bom, tão bom. Jesus esclareceu tantas coisas para eles, que chegando no local determinado, Jesus faz que vai para um outro lugar, eles constrangem Jesus. Fica. E é isso que nós temos que fazer, constranger Jesus para ficar conosco. Fica, Jesus, fica. Eu vou separar o melhor pedaço para ti. Eu vou lavar os teus pés. Eu vou reservar o melhor lugar na mesa. Senta aqui com a gente. A janta é simples, mas o melhor prato vai ser o seu. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos conversar contigo. Queremos que a tua palavra de esperança entre em nós. Jesus está vivo. Ele é invisível, mas ele é real. E diz a palavra que eles constrangeram Jesus e Jesus entrou para ficar com eles. Eles fizeram um convite para Jesus. Jesus aceitou o convite. Jesus aceitou o convite dele, Jesus vai aceitar o seu convite para ficar na sua casa e proteger a sua casa em nome de Jesus. Proteger os seus em nome de Jesus. E ficou com eles. E num determinado momento, quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então abriram os olhos deles. Eles foram capazes de reconhecer Jesus na atitude, nas coisas que Jesus fez. O partir do pão, o abençoar o pão, o agradecer a Deus. Este era o comportamento de Jesus. Ele era um homem grato a Deus. Ele não ficava se queixando, se reclamando, como muitos fazem. Se queixam, reclamam, acham ruim e falam. Quando nós falamos muito, falamos o que não deve. Então é melhor nós sermos prudentes e simples. Vamos falar aquilo que diz a palavra de Deus, porque ela é garantia de sucesso. As nossas palavras não são garantia de sucesso, mas a palavra de Deus, ela é. As nossas palavras, elas não são garantia de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai funcionar, mas a palavra de Deus é. Nós e a nossa casa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos em nome de Jesus. E eles fizeram o seguinte comentário, um para o outro. Ora, porventura, não nos ardia o coração, versículo 32,
quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, arder o coração. Eu creio que isso acontece quando nós somos chamados para o ministério. Às vezes nós conversamos com alguém que gostaria de trabalhar no Ministério de Crianças, gostaria de ser um líder de célula. Quando nós fazemos esse convite, eu costumo dizer assim, vá para sua casa orar. Ore a Deus, fale com o Espírito Santo de Deus. Se isso não sair do seu coração, se isso permanecer, se as coisas começarem a funcionar na sua mente, você se enxergar pregando, se enxergar fazendo isso, então o Espírito Santo ardeu no seu coração. Você é um chamado, você é um convidado, você é um convocado para fazer parte da liderança do Senhor. E eles disseram isso. Ora, quando ele falava, a gente não sentia arder o nosso coração? É isso que o Senhor faz quando nós nos debruçamos na palavra dele. Mas as pessoas estão atrapalhadas, estão se debruçando na CNN, no Jornal Liberal, no Barra Pesada, no isso, no aquilo, como se aquela fosse a verdade absoluta. Não é. A nossa vida não mudou assim no estalo? Eu não falei isso para vocês várias vezes na nossa reunião de liderança? Não mudou a sua vida, amado? Não mudou a sua vida assim, ó, no estalo? Então Deus muda de novo. Deus muda de novo. Mas nós precisávamos, vamos reconhecer isso, nós precisávamos desse break para refletirmos. Até quem antes não pensava, até quem antes negava, até quem antes dizia que ia ficar para depois, estão desejando as igrejas abertas e as igrejas estão fechadas, as portas, do templo. A igreja do Senhor, eu e você, estamos funcionando como igreja. Eles estão se queixando. Por que a igreja está fechada? Por que a igreja não está aberta para receber as pessoas? Quando a igreja estava aberta, eles não iam. Isso é bíblico. Isso também está registrado na palavra de Deus. E para finalizar aqui esse texto bíblico, diz assim, então, o versículo 35, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. No partir do pão. Jerusalém estava alvoroçada, pegando fogo, e Jesus calmo, tranquilo, sereno, orando a Deus com aqueles dois homens. Ele conseguia gerenciar os seus sentimentos. E fica um grande ensinamento para nós, gerenciar os nossos sentimentos e não nos deixar abater pelas notícias. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos disso. Então as notícias, elas não são boas. Mas por que eu tenho que me apegar a elas? Porque eu não posso me apegar à palavra de Deus, que já estava predito isso. Se estava predito, então ela é fiel, ela é verdadeira, ela se cumpre. Vamos continuar crendo nela. Até agora ela não errou em nada. E vai continuar acertando todas. O nosso estudo a respeito da lei da intuição, baseado nessa passagem bíblica, diz assim, enquanto dois homens conversavam sobre a crucificação de Jesus, eles estavam tentando compreender qual o significado daquilo tudo. Como agora, já é o fim do mundo? Hein? Jesus já vai voltar? Isso é um sinal de que Jesus já vai voltar? Esse é o último? Não tem como saber, amados. Não tem como saber. O que diz é que ninguém sabe. Como é que eu vou predizer? Se ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Aproveite esse momento para se debruçar na palavra de Deus, para ficar atento aos detalhes, os detalhes que passam desapercebidos na nossa vida. Não devem. Fique atento aos detalhes. Jesus viu a confusão em que se encontravam e falou-lhes que eles necessitavam de alguém que os guiasse. Nós somos os guias dessa geração. Eu e você. Que em nome de Jesus o Espírito Santo repouse sobre o seu coração.
e que de lá do seu coração saiam as palavras que vêm de Deus. Palavras de esperança nesse mundo que está sombrio. Estamos diante da realidade da Itália. E dizem, porque lá só tem idosos, fumantes, e isso, e aquilo. Olha, isso para nós não importa. A palavra está se cumprindo. Nós precisamos ser os guias dessa geração, desse povo, em nome de Jesus. Assim juntou-se a eles e passou a explanar a respeito da sua ressurreição à luz das Escrituras. Nós sempre orientamos vocês a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus e a orar, estudar e orar a palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar dela. Nós estamos precisando agora. Nós estamos precisando agora. Então, ele falava da sua ressurreição à luz da palavra de Deus. Jesus fazia isso. Então, eu devo fazer também. E você deve fazer também. Quando chegaram ao final de sua viagem, tudo passou a fazer sentido para os dois. Ou seja, a partir do momento que eu tenho alguém que me inspira, que me explica, que me orienta, tudo começa a fazer sentido. Deus não vai mandar os anjos dos céus para agir nesse mundo agora. Nós somos os enviados, nós somos os escolhidos do Senhor. Líderes interpretam a realidade para o povo de Deus, para seu povo. Eles veem o todo da situação e têm uma liderança de influência, interpretação, ver o todo, influenciar. Interpretação, a interpretação correta vem da parte de Deus, vem do Espírito Santo do Senhor. Por isso, quando oramos, nós invocamos a presença do Espírito Santo em nós. Peça sempre inteligência e sabedoria do alto. Sabedoria, o Senhor dá para todo aquele que pede. Sabedoria para interpretar a palavra corretamente. Não ela isolada, mas ela como um todo. E Deus vai abençoar você com essa inteligência e sabedoria. Eles são capazes de clarear a perspectiva dos que têm necessidade de esclarecimentos. Às vezes a gente quer que o novo convertido ou a pessoa que está visitando a gente pela primeira vez já compreenda tudo. Nós não conseguimos compreender tudo. É difícil. Você imagina quando você foi alfabetizado, que começaram com as vogais, a ensinar as vogais para você. Aí como é que ela é, como é o A, o E, o I, aquela coisa tão... Um ano inteiro de ensinamento diário, que isso fique bem claro. Para que no final do ano elas conseguissem ler. Todas